Olá a todos, hoje nós estamos aqui para uma conversa com o Hernani Veloso e uma conversa sobre as doenças reumáticas. Para muitas pessoas que não sabem quem são as doenças reumáticas, quando suspeitar e quando procurar um médico. Então hoje essa conversa é muito interessante porque nós vamos ajudar as pessoas a chegarem mais cedo ao diagnóstico porque o tratamento mais precoce ele é muito melhor. Hernani, muito obrigada por receber a gente aqui. Queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho sobre você. Oi, pessoal, tudo bem? Doutora Adriana, obrigado também pelo convite, pela oportunidade de estar falando um pouco, de estar levando um pouco da nossa experiência para o pessoal que está assistindo aí. Bom, eu sou profissional de educação física, sou ex-atleta de boxe. A gente está aqui na minha academia hoje, né? Eu continuo trabalhando com boxe. Hoje, de uma forma diferente, né? Hoje atuando mais como professor, como treinador. Mas antes do diagnóstico, eu era atleta. E aí, assim, é uma história bem longa que a gente vai contar para vocês aos poucos, né? De como foi tudo isso, né? Como foi até chegar ao diagnóstico, como foi a minha experiência para lidar com isso no momento enquanto ainda eu era atleta, para depois eu continuar vivendo do que eu amo, sobre os benefícios da atividade física, né, do movimento, diante dessa autoimune, do reumatismo, né, da espondilite anquilosante, que muita gente se assusta quando fala disso. Então eu acho que a gente está aqui para normalizar, para trazer uma naturalidade diante de uma coisa que pode estar assustando você ou de repente alguém que vai ter um futuro diagnóstico. É isso. E, Hernani, quando a gente fala nas doenças reumáticas, o que você acha que as pessoas sabem disso? Você gostaria que eu falasse um pouco sobre as doenças reumáticas? Você, no seu meio de convivência, você vê que as pessoas entendem um pouco disso? Não. É um assunto pouco falado, né? Eu não vejo. Eu, até enquanto professor, às vezes eu fico observando, porque às vezes uma dor nas costas, uma dor articular frequente, e que muitas vezes é considerada como uma dor mecânica, né? Devido ao movimento, mas talvez não seja. Talvez seja igual foi o meu caso, né? Eu era atleta, então meu primeiro contato foi com fisioterapeuta, depois com ortopedista, e aí sempre fui considerado ali como um atleta que estava tratando uma lesão. Tudo começou com uma lesão no tendão de Aquiles. E aí por isso foi um pouco até mais difícil chegar no diagnóstico, porque ninguém imaginava que eu teria espondilite anquilosante, né? Então não é normal, não é um assunto comum, que deve ser falado, que deve ser conscientizado e que deve ser naturalizado também, que assim, não é nenhum bicho de sete cabeças, né? É aprender a fazer a leitura do corpo, aprender a conviver, né? Isso. E eu achei assim interessante, né, na nossa idealização desse momento, é do quanto as pessoas ficaram surpresas quando souberam que você tinha um reumatismo. Sim, Então, eu acho que é importante a gente pegar algumas coisas que você falou aí para explicar um pouquinho sobre o reumatismo. Quando a gente pensa em reumatismo, a gente sempre pensa em dor articular, então dor nas juntas, tá certo? E muitas pessoas demoram a chegar para a gente porque é isso que você falou. Elas acham que é uma dor mecânica, que é uma dor por uso excessivo num atleta, porque um atleta de alta performance tem lesões articulares. Mas tem algumas coisas muito interessantes que a gente tem que lembrar. Quando a junta dói e ela também incha, fica vermelha, quente, a gente sempre tem que lembrar de um reumatismo. Quando a pessoa tem acometimento de tendões, como foi o seu caso, tendão de Aquiles, cotovelo, tendão patelar, principalmente quando isso e as dores articulares acontecem de manhã, quando o exercício melhora ao invés de piorar a sim, dor, aquela dor lombar que acorda a pessoa de madrugada, a dor que vem acompanhada de rigidez nas articulações, as articulações ficam endurecidas, principalmente de manhã, é muito importante a gente pensar na possibilidade de uma doença reumática. sim. E quando nós temos um familiar que tem um reumatismo, então há uma chance maior. Então é mais uma dica para quem tem dor nas juntas, se tem um familiar que tem uma doença reumática, também é importante procurar um reumatologista. É. Muitas vezes o diagnóstico vem dos nossos colegas ortopedistas, eles nos encaminham. E também, pessoal, lembrar que a doença reumática, ela não acontece só nas juntas, né? Então tem o tendão, tem alterações de pele. Por exemplo, tem pessoas que têm psoríase, que é uma Uhum. doença de pele. Mas essas pessoas também têm uma chance maior de ter um reumatismo. Então, dor nas juntas, em pessoas que Intestino, né, têm, doutora? exato, Também. intestino, inflamações intestinais, como retocolite ulcerativa, doença de Crohn, essas pessoas também têm uma chance maior de Sim. ter uma doença E uma coisa reumática. interessante que você falou, às vezes uma referência que a gente tem são os nossos familiares, né? Mas no meu caso, depois que eu tive o diagnóstico, foi aí que a minha família começou a descobrir
que tinha também espondilite anquilosante, né? O meu pai, o meu tio, todos eles sentiam dores de forma particular, assim. O meu pai era no joelho, o meu tio era no cotovelo e nos dedos, nas mãos. Ah, e não, sempre tratava com anti-inflamatório, achava que não tinha jeito. Poxa, esse meu joelho me incomoda a vida inteira. Eu já tentei isso, já tentei aquilo, mas não tinha. A minha avó, mãe do meu pai, da família do meu pai, né, que é o fator hereditário, eles que têm a espondilite. A minha avó, ela no final da vida, ela já estava corcunda, né, com a coluna toda calcificada praticamente, a parte torácica, assim, e próximo da cervical, já era bem corcunda. E ninguém imaginava isso. Ela faleceu e ela viveu toda uma vida sem saber que tinha um diagnóstico, convivendo com dores, achando que aquilo era normal, né? Então, depois do meu diagnóstico, foi onde todos começaram a tratar. Hoje, todos eles têm um acompanhamento. Um, inclusive, está em remissão. Esse é super disciplinado. A gente vai, acho que, abordar esse assunto aqui ainda, que é sobre a alimentação, sobre os bons hábitos, né? Que isso, de fato, é muito importante. Eu tenho 11 anos desde o diagnóstico, que foi em 2014, e em meio a todo esse tempo eu vim aprendendo muitas coisas para, de fato, conviver com isso de uma forma mais leve. E não considerar isso, antes eu considerava isso como um castigo, uma maldição, ou por que é comigo. Demorou muito tempo para eu ter uma aceitação. Eu nem falava muito disso, né? Porque, poxa, até o que eu fazia, assim, eu entendia que, de certa forma, isso expressava uma fraqueza, sabe? Eu não podia ter essa limitação, né? Eu era um jovem ali de 24 anos, que é atleta de boxe, e a vida inteira eu fui muito ativo, né? Pratiquei outros esportes, também fui atleta de vôlei, que inclusive você joga também, né? Na época do colégio, do clube ali, sempre fui muito ativo, eu sempre fui do esporte, por isso eu escolhi a educação física também como profissão. Então, nessa época era muito ímpeto, muito força física e pouco planejamento também. Então, assim, hoje eu vejo o quanto tudo me ensinou a me adaptar, a começar a planejar para não usar muito do meu corpo de forma excessiva ao ponto de me inflamar e piorar as dores, né? Então, é muita coisinha que vai... Mas isso que você falou é muito importante, porque às vezes um diagnóstico de reumatismo é uma coisa muito nova. E a gente precisa de um tempo para entender, porque o entendimento, ele leva a não vou dizer uma aceitação, mas uma maneira de lidar com aquilo, de adaptar a vida muito melhor. Por isso que eu acho que essa conversa é importante, para que as pessoas entendam um pouco mais, né? E consigam entender como que tudo que é feito para melhorar a qualidade de vida, que esse é o objetivo final. Aproveitando isso que você falou, eu queria até explicar um pouquinho os diferentes tipos de reumatismo. Sim. Então, quando a gente fala, só para dar alguns exemplos, quando a gente fala em gota, pessoal, gota é um reumatismo. Quando a gente fala em osteoporose, que nem tem junta inchada, que é uma doença da mulher, né, depois dos 50 anos, é um reumatismo também. E existem formas inflamatórias do reumatismo, que aí a gente entra o grupo das espondiloartrites, onde está a espondilite anquilosante, entra o lúpus. O lúpus é um reumatismo, né, que tem muitas manifestações de pele, entra a artrite reumatoide. E uma coisa importante, tem criança que tem reumatismo também. Então, né, Hernani, você teve todo esse seu tempo para aprender a lidar com isso. Sim. Você imagina o que é numa família, uma criança que às vezes, pessoal, tem 3, 4 anos de idade e é feito um diagnóstico de reumatismo. Quer dizer, vai ser uma vida toda, né, lidando. É como um diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1, por exemplo, na criança, que ela tem que usar insulina todo dia. Então, as doenças reumáticas, elas não são doenças do idoso. Elas são doenças de pessoas jovens e são doenças de crianças também. E, às vezes, a pessoa vai ao médico procurando um reumatismo e todos os exames dão normais. Esse é um outro complicador da reumatologia. Tem algumas situações, aconteceu comigo, não é? Que você consegue fazer um exame de sangue, por exemplo, e consegue ajudar muito no diagnóstico. Mas existem doenças reumáticas que não têm exame de sangue positivo. Então, vai muito do quê? Da história clínica, do exame físico, né? Às vezes você tem um exame de imagem que ajuda, mas nem sempre isso acontece naquele momento. Então, uma outra informação importante é que quando não é feito um diagnóstico naquele momento, é preciso acompanhar, porque aquilo pode aparecer um tempo depois. Doutora, deixa eu ver se eu entendi. Até aproveitando, depois você pode falar um pouquinho do tempo, das coisas que aconteceram com você até você chegar no diagnóstico, né? Sim. Mas pode falar. Deixa eu ver se eu entendi. Sobre o diagnóstico, tem reumatismo que não tem nenhum tipo de diagnóstico? É isso? Não tem nenhum exame. É como se fosse uma síndrome? Uma coisa que não tem... É uma síndrome, né? Porque síndrome é quando você tem vários sintomas que compõem e que nem sempre eles são relacionados, e eles compõem uma síndrome.
Existem doenças que têm manifestações completamente diversas. Então, vamos dar o exemplo do lúpus. Você pode ter desde uma lesão de pele simples, queda de cabelo, até uma inflamação renal com perda da função renal. Uhum. E aí você tem reumatismos completamente diferentes. Por exemplo, espondilite anquilosante. O que é aquela... Como é que é o quadro típico? O que a gente chama de entesite, que é o acometimento dos tendões. O principal é o tendão de Aquiles. Dor articular, principalmente de membros inferiores, como você falou no seu parente que tem no seu pai, joelho. E a dor lombar. A dor lombar pode ser uma dor lombar baixa, perto da região da nádega, como pode ser uma dor lombar também ali na região que a gente mais tem dor lombar. E nas espondiloartrites, a gente pode ter lesões de pele da psoríase, pode ter inflamação ocular. Então, Hernani, por isso que quanto mais cedo a gente faz o diagnóstico e trata corretamente, menor a chance de aparecer essas coisas, né? Uhum. Então, os exames de sangue ajudam, mas nem sempre eles são definitivos. Entendi. No meu caso, foi um pouquinho diferente, assim. Teve o diagnóstico, mas demorou, porque quando eu fiz eu rompi o tendão de Aquiles, né? Treinando. Eu não lembro exatamente, assim, se foi naquele dia do treino, mas naquele dia do treino eu senti que o meu tendão doeu muito. E aí a minha primeira ação ali foi buscar uma fisioterapia. E aí depois o médico, e aí depois até chegar no meu médico que me operou. Quando eu fiz a ressonância, o meu tendão já estava quase 80% rompido, ou seja, era caso cirúrgico mesmo. E aí ainda não tinha o diagnóstico da espondilite, vamos operar e 6 meses você está de volta. Eu com muita vontade de continuar o que eu já vinha fazendo, né? Continuar o meu treinamento, então... passaram-se os 6 meses, o meu pé ainda estava desse tamanho, parecia que eu tinha elefantíase, assim, porque era muito inchaço. E não melhorava, e daí eu tomando corticoide, tomando anti-inflamatórios, e aí o problema era sempre assim, você está exagerando na fisioterapia, você deve estar se esforçando mais do que deve, você está fazendo isso ou aquilo, nunca era, o problema era sempre o meu tratamento, ou a minha ansiedade de querer voltar logo, e aí o ortopedista, né, o doutor Otaviano, começou a desconfiar, e daí ele pediu o fator reumatoide, salvo engano. Acho que foi isso mesmo, o primeiro exame de reumatismo que eu fiz, assim, fator reumatoide, não deu nada. Então, poxa, não é. Aí ele me mandou para um médico lá em São Paulo, no Albert Einstein, porque o enxerto que foi feito no meu tendão, ele estava degenerando, né? Estava reabsorvendo. Isso, ele estava degenerando. Ele falou, cara, eu não consigo explicar o que está acontecendo aqui, porque o enxerto que a gente fez no seu tendão, ele está começando a degenerar. E aí eu fui nesse médico lá, que ele chama Dr. Caio Neri, é um grande ortopedista, e ele também me tratou a situação dessa forma. Falou, olha, eu acho que você tem que dar 2 passos para trás, você está com muita pressa de se recuperar, e aí esse motivo do seu tendão estar degenerando, provavelmente é o seu esforço na fisioterapia e tudo, você precisa dar 2 passos para trás. E nesse dia ele me falou uma palavra que me tocou muito, porque ele falou assim, você tem que estar preparado para os insucessos da vida, né? Só que eu estava lidando com uma coisa que eu não sabia o que era. Eu não estou preparado para o quê, na verdade, né? Porque, na verdade, poxa, fez a cirurgia. Em 6 meses já era para eu estar voltando a treinar. E 6 meses o meu pé estava pior do que estava antes da cirurgia. E aí foi até o ponto do Dr. Otaviano pedir o HLA-B27, que é um exame específico para detectar, né, a espondilite. Assim que ele viu, ele falou, ele quase comemorou, porque ele também estava naquela ânsia, assim, porque, poxa, 2 anos que eu já operei esse cara, e ele não melhora. Aí ele falou, já sei, vai lá para a doutora Adriana, descobrimos. A sua questão é uma autoimune, é a espondilite anquilosante. Então demorou 2 anos... sempre retornando ao médico, fui em médicos diferentes, tive opiniões diferentes. Inclusive, o segundo médico que eu fui depois da minha cirurgia, ele falou para mim que para eu esquecer os esportes de impacto, ele falou assim, olha, você não vai mais poder treinar boxe, você não vai mais poder fazer esporte de impacto, você não gosta de natação, você não gosta de pedalar. Quando ele me falou isso, lógico que não era o que eu queria ouvir, né? Mas eu resolvi não acreditar nele. E aí eu interrompi a consulta, falei, eu não quero mais, tudo bem e tal, levantei e fui embora. Chorei muito quando eu saí do consultório dele, na época eu ainda, eu ia embora de ônibus para casa, então eu sentei no ponto ali, eu não conseguia me controlar, as pessoas vendo, porque foi decepcionante, né? Eu não queria ouvir aquilo, né? Com muita vontade de realizar várias coisas e eu vi que as coisas estavam mudando. Mas eu não acreditei nele, eu resolvi não acreditar e resolvi continuar buscando. E deu tudo certo, né? Depois do diagnóstico, depois de começar o tratamento com a doutora Adriana, que foi sempre muito atenciosa, que
sempre muito humano ali com a situação, que me passou muita confiança também, diante do seu conhecimento, da sua calma, poder explicar tudo. A gente entrou com a documentação para conseguir a medicação, que é pelo SUS, né? É uma medicação gratuita pelo SUS. uma medicação muito cara, né, doutora? Acho que cada aplicação sairia em média de R$ 6.000. Assim. Naquela época era isso. E a gente tem a felicidade de ter o SUS, né? E Sim. ter medicamentos de alto custo e não só custam caro, eles são efetivos. Sim. Né? Eles mudam a vida dos Gente, nossos foi pacientes. uma coisa de louco. Gratuito. Foi uma coisa de louco, assim, porque tinha 2 anos que fazia... Porque daí não é só não foi só a espondilite, né? Foi a cirurgia, foi o meu tendão ter rompido, né? Logo a cirurgia. Depois também foi devido a compensações, né? Atrofia muscular, né? Fasciite plantar. Então, tinha 2 anos 2 anos de cirurgia, depois da cirurgia, porque antes de eu fazer a cirurgia, eu fiquei mais ou menos 8 meses tentando tratar. Parecia que eu estava sempre pisando em caco de vidro. Isso aí. Né? Teve uma vez que eu fui atravessar a Rua da Bahia, o sinal estava verde, eu fui começar a atravessar e eu estava sentindo dores no pé, né? Eu caminhava com o pé na ponta do pé e o outro pé inteiro no chão. E aí o sinal ficou laranja, eu estava no meio, eu resolvi voltar para trás. Porque eu falei, caramba, não vai dar tempo de eu atravessar. Aquilo ali é esse tipo de coisinha. Você imagina isso para você que era atleta. Exatamente. Você tem que voltar num sinal laranja. Isso me fazia eu me sentir péssimo, assim. Aquilo mexia muito com o meu psicológico, né, com o meu emocional. Eu me sentia insuficiente, assim, porque, poxa, eu não conseguia atravessar uma rua correndo se preciso. Hernani, assim, fazendo um comentário nesse seu relato, é a importância do médico acolher o paciente. Porque você não pode banalizar o impacto que uma doença reumática tem na vida de uma pessoa e simplesmente falar assim, olha, você não vai poder mais treinar, você não vai trabalhar com isso, você escolhe outro esporte que não tenha um impacto. Isso é desumano. Não foi essa a nossa escolha, né? Então, é claro que existem situações onde a gente precisa, obviamente, dar algumas notícias que não são as que a gente queria dar. Mas eu acho que são 2 coisas. É a maneira como você fala. Eu sempre tendo a ter um pensamento muito positivo sobre as coisas, porque eu acho que existem ajudas que a gente não sabe de onde vem e a gente consegue. Uhum. Então, estar junto com o paciente, falar, não, vamos ver, vamos tentar, vamos, né, fazer tudo que a gente pode. E aí o que eu queria que você comentasse, que eu acho que isso vale para todas as doenças reumáticas, é atividade física e a alimentação na sua vida. Como que isso te ajudou? Como é que você descobriu isso? E como é que você vive hoje? Antes, só para concluir o que eu estava falando antes, né, sobre o medicamento, o quanto ele é benéfico, o tratamento, o quanto ele realmente faz a diferença, esse medicamento, quanto ele é eficiente, porque havia 2 anos, como eu havia falado, parecia que eu estava pisando em cacos de vidro. E daí, assim que a gente conseguiu, que chegou o medicamento e eu fui fazer a infusão, naquele dia eu fiz a infusão, e aí primeiro tinha que tomar um soro, tal. Hoje eu nem tomo esse soro mais. Isso. E aí fiz a infusão, fiquei lá na maca deitado, né? E daí quando terminou, que eu coloquei o meu pé no chão, eu já senti a diferença. Tipo assim, na hora que eu coloquei o pé no chão, eu já senti que já tinha aliviado um pouco. Então, realmente é uma coisa assim, que mudou, né? Que bom, né? Um divisor de águas, e que bom que existe o tratamento, né? Isso aí. Mas em relação ao meu estilo de vida, eu sempre tive um estilo de vida assim, sempre fui muito ativo, sempre pratiquei esporte, então isso para mim não foi uma dificuldade, não foi uma coisa que mudou assim. O que mudou, na verdade, foi eu aprender a conviver com isso, fazendo o que eu faço, né? Porque eu acostumado a levar o meu corpo no limite, treinar em alto rendimento, e chegou um momento que treinar em alta intensidade, eu comecei a perceber umas fadigas mais excessivas. Tinha dores que eu sentia, que eu achava que era por outros motivos. Por exemplo, eu sinto uma dor intensa no meio das costas, na região torácica, assim, bem próximo das escápulas. E eu trabalhava muito em domicílio, dando aulas, para ir treinar também. Na época, a minha academia, onde eu ia treinar, era mais distante. Eu usava uma mochila muito pesada, que eu carregava materiais para trabalhar, para treinar. E aí as costas começavam a doer, eu nunca imaginava, mesmo depois do diagnóstico. Por isso que eu estou falando, demorou um tempo até eu aceitar e reconhecer que essas dores é da autoimune, né? Então, eu sentia dores nas costas e eu achava que era da mochila pesada. Eu fazia um treino forte, eu sentia uma fadiga excessiva. No outro dia eu estava muito cansado, por exemplo, eu falava, pô, porque o treino foi muito pesado ontem. Mas os meus parceiros de treino estavam lá treinando no gás de novo.
E eu estava super cansado. Então eu comecei a fazer essa leitura e com o tempo eu fui entendendo que de fato é uma limitação, mas é uma limitação para o alto rendimento. Para você que treina levando o seu corpo ao limite. Então, assim, não significa que a gente não vai poder levar o corpo ao limite, mas vai ter dias que você vai Tem que precisar, escutar seu corpo, vai precisar fazer uma adaptação. Isso. Né? Vai ter dias que você, ao invés de fazer o treino pesado, você vai ter que trocar esse treino por um treino de mobilidade, um treino de flexibilidade, ou um treino de aeróbico mais leve, porque o que a gente aprende também com isso é que quando você sente dor, você acha que tem que parar. Né? A gente acha, poxa, tá doendo, eu tenho que parar, mas a espondilite tem muito a ver com a rigidez muscular, né? Então, se a gente para, aumenta mais ainda a dor. Então, assim, é uma questão de adaptação mesmo, não é parar. Você não precisa parar, você precisa adaptar. Você precisa buscar boas orientações com um bom profissional de educação física, com um bom médico para que possa te ajudar, né, nessa organização de treinos, e também um nutricionista. Né? Eu já tive, dentro desses 11 anos, eu já tive 2 períodos de tentar entrar em remissão, né, doutora? Você deve lembrar. Sim. O primeiro foi que, mesmo tomando medicamento, eu comecei a sentir muitas dores na lombar, e na lombar eu nunca havia sentido antes. E aí eu pensei, eu conversei com a doutora Adriana, ela falou, olha, talvez seja a hora da gente trocar o medicamento. Mas eu não queria ficar dependendo de outros medicamentos, enfim. Eu pensei, não, eu vou tentar entrar em remissão. Um nutricionista que eu acompanho, ele também tem espondilite anquilosante, e ele fala muito sobre a dieta anti-inflamatória e tudo. Ele estava vendendo um curso ali na época, online. Eu comprei esse curso dele e também procurei uma boa nutricionista que me ajudou a fazer todo o acompanhamento. E aí comecei a entender que o glúten ele é inflamatório, o açúcar é inflamatório, o álcool é inflamatório, a carga glicêmica das refeições, vamos supor, você come muito macarrão, feijão, arroz e sobrecarrega com muita glicose, né? Uma refeição com muita carga glicêmica, isso também é inflamatório. Refrigerante, enfim, industrializados. Então, foram 6 meses sem o medicamento. Eu fiz uma dieta bem rígida, só que não consegui assim, seguir porque a minha rotina é muito pesada também. Então, às vezes, eu não estava com uma refeição pronta, então eu tinha que improvisar em uma padaria, então eu acabava comendo alguma coisa com glúten. E aí, depois de 6 meses, as inflamações no pé começou a voltar. E aí a gente voltou com o medicamento de novo, e aí não tive mais, deu tudo certo. Isso que você está falando é importante, 2 aspectos. Não adianta só fazer o tratamento. Se não tiver esse contexto de vida, fica muito difícil o medicamento agir sozinho, né? Então, é muito importante se alimentar corretamente, dormir bem, né? Não exagerar em álcool, de preferência não consumir álcool, mas a gente sabe que isso é difícil. Agora, definitivamente não fumar. Isso não tem negociação, né? Não pode fumar mesmo. Pioram os sintomas da doença e atrapalha o efeito do medicamento. E a alimentação tem um tema que as pessoas gostam muito de falar, que é o leite, tá? Então, assim, a gente não retira o leite totalmente. A gente pede para diminuir bem o glúten, isso é verdade. Para aquelas pessoas que não têm doença celíaca, a gente pede para realmente não tirar tudo, porque depois a pessoa, se entrar em contato de novo com o glúten, ela pode ficar sensível ao glúten e passar mal. Então, mas a gente pede para diminuir, né, o que puder, o glúten, assim, restringir. O leite, a gente não suspende o leite, porque a gente, principalmente as mulheres, elas precisam do cálcio do leite. Porque o cálcio no leite ele é um alimento assim, né, muito rico em cálcio. Sim. Mas tem pessoas que têm intolerância, então, obviamente, não vão tomar o leite. Mas muitas vezes eu falo com a pessoa, vamos usar sem lactose, então, porque já diminui bastante essa intolerância. Alimentar sempre com não industrializados, né? Folhas verdes, que são muito ricas em cálcio também. Variar a ingestão de carne, porque tem muita gente que tem só a ingesta de carne vermelha, então isso também não é legal. E a atividade física, isso que você falou é fundamental. Não existe restrição, salvo raras exceções, não existe restrição à atividade física. A gente pode ter que adaptar, né? Às vezes voltar um pouquinho para trás, né, Hernani, na atividade física. Mas ficar sem atividade física também é uma coisa que hoje na reumatologia não é o caminho. Não é o caminho. As dores pioram, né? A falta de movimento, as dores vão piorando. Piora a rigidez. Piora a rigidez. Né? Não é com o certeza caminho. não é o caminho. E qual seria, né, os exercícios ideais? Não tem restrição. Tudo vai depender de onde você sente dores, né? Se é na coluna, se é no pé, enfim. Mas não tem a restrição. Mas é muito importante, né? São 3 pilares. O treino de força, para preservar suas articulações. Indispensável. Né?
o treino de mobilidade e flexibilidade. Até aqui no boxe mesmo, olha só, no aquecimento do boxe, a gente sempre faz o aquecimento articular, que é movimentar todas as articulações, né, antes do treino. Por quê? Quando a gente movimenta as articulações de forma contínua, assim, a gente produz um líquido que chama líquido sinovial. Isso aí. Esse líquido, ele lubrifica as articulações. Então, assim, já diz tudo, né? Nós estamos lubrificando as nossas articulações enquanto a doença tenta nos deixar mais rígidos. Então, é aprender a lutar e aprender a ter uma aderência, né? Uma continuidade sempre, porque o movimento é vida. O movimento não é parar, não é sentir dor e parar, pelo contrário. Se você tem esse diagnóstico, então você tem que aprender a se movimentar, você tem que aprender a adaptar na sua rotina. Por exemplo, vamos supor, se você está acostumado a treinar, você tem lá na sua ficha de academia o treino A, o treino B e o treino C. Aí daí chegou no dia de treino C, é o dia de você fazer agachamentos com a barra nas costas, mas você está com a lombar inflamada. Você está sentindo a rigidez na coluna. E a gente entende que quando você faz um agachamento com a barra nas costas, tem pressão, força de cisalhamento, eu vou aumentar então essa pressão na minha coluna, então eu posso piorar a minha situação. Então o que eu faço? Eu tiro a barra das costas, faço um agachamento com menos carga, mas faço o agachamento, o movimento vai melhorar a rigidez e você vai ter uma prudência, né? Você não vai fazer exercícios que pode piorar a sua situação. Então essa adaptação ela é muito importante e a consciência, né, de não querer parar quando doer. E orientado por um profissional. Orientado, né, por um profissional. De educação física. Agora, Hernani, para a gente terminar, queria que você contasse um pouquinho do seu espaço aqui. Eu estou vendo umas bandeiras aqui, né? Sim. Boxe é para todo mundo? Boxe é para todos. Crianças, mulheres. Todos, idosos. Para a gente desmistificar isso também, né? O Sim. Hernani é professor de boxe do meu filho, que também tem um cuidado com a saúde, com a saúde física. E eu me lembro que eu me espantei quando ele chegou lá em casa com um protetor bucal. Eu falei, para que isso? Ele falou, eu vou lutar. Ele vai fazer os sparrings. E a gente não conhece muito, né, sobre o boxe, eu especificamente. Agora eu já entendo um pouquinho, estou vendo umas lutas lá em casa, às vezes. Mas eu queria que você contasse um pouquinho da história aqui, né? Primeiro eu vou contar a minha história relacionada a tudo isso que a gente está falando, porque isso aqui, pessoal, se vocês estão vendo, é uma vitória na minha vida. Eu continuar vivendo do boxe é mais uma vitória na minha vida, porque, como eu escutei a opinião de médico, né, eu tive grandes dificuldades ali em chegar até o diagnóstico e, sendo professor de boxe, personal trainer também, a minha principal ferramenta de trabalho é o meu corpo. Então, eu fiquei todo esse tempo, assim, de certa forma, com um trabalho comprometido, mas eu resolvi não desistir. Eu resolvi não desistir porque eu amo muito o boxe, né? Eu amo muito esse caminho que eu já vinha construindo e eu não queria deixar isso para trás e viver de outra coisa. Né? Eu sentia que eu estava no caminho certo, então eu tive ali um período enquanto atleta, mas também já era instrutor, professor de boxe, personal trainer ao mesmo tempo, estudando educação física nessa época ainda, ali entre 2010 até 2014, que foi o diagnóstico. Depois do diagnóstico, eu resolvi não desistir, né? Ainda me preparei para algumas competições, mas eu já estava entendendo que aquilo ali ia ser um pouco difícil, eu seguir a carreira para me tornar um grande campeão, mas eu poderia fazer grandes campeões. E aí eu tenho um dom para ser treinador, ser professor, então eu trouxe toda essa minha experiência enquanto atleta, enquanto professor de boxe, enquanto profissional de educação física, que trabalho com musculação, que trabalho com treinamento funcional, que trabalho com preparação física. Sou eu que cuido da preparação física dos atletas aqui da academia, né? E aí, durante todo esse tempo, hoje a minha academia tem 3 anos, aqui foi inaugurada em 2022, e durante todo esse tempo eu vim construindo junto à minha equipe, né, que existe desde 2011, oportunidades, criando vínculos, aumentando a equipe até conseguir abrir a minha própria academia. Aqui a gente tem aulas comerciais e o boxe competitivo também, que são horários separados. Né? E você falou que o João Pedro chegou com um protetor bucal. O combate nas aulas de boxe ele é opcional, você escolhe se você quer fazer ou não. Mesmo nas aulas comerciais você pode fazer, mas existe o grupo que faz e o grupo que não faz. A grande maioria não faz, não usa proteção nas aulas comerciais, né? E aí os exercícios são dirigidos pelo professor. Né? A escola de combate dirigida é onde eu te falo onde é o seu o que é o seu ataque e o que é a minha defesa. Então aí a gente já anula a chance de o golpe ser conectado no rosto, por exemplo.
Então é uma questão de opção, né? Todos podem treinar boxe. Eu tenho alunos idosos, eu tenho crianças, a grande maioria são adolescentes e adultos também, mas os idosos, crianças também podem treinar boxe. Inclusive, eu tenho aqui na academia 2 deficientes físicos. Que legal. Um que tem um lado esquerdo, acho que com uma certa paralisia. Uhum. E ele é muito aguerrido, ele está aqui todo o treino. Eu tenho certeza que o boxe tem transformado a vida dele também, igual transformou a minha, igual transforma a de muita gente que eu conheço. E as bandeiras? As bandeiras são países, referências no boxe, que tem grandes resultados no boxe, né? México, Cuba, Cazaquistão, Reino Unido. Aqui está a bandeira da nossa equipe também. Então é mais para trazer essa história do boxe, né? Para poder enfeitar e trazer mais a história do boxe, para poder caracterizar mais a academia para todos. Tá bem. Hernani, muito obrigado pela conversa. Doutora, eu que te agradeço. Muito importante você contar a sua história, né, para animar outras pessoas que tenham doenças reumáticas. Eu espero ter ajudado. Eu acho que ajuda muito, né? O médico e o paciente têm que trabalhar juntos e entender um pouco da doença reumática, entender a importância da atividade física, entender a importância de compreender a doença, fazer algumas adaptações, né? Saber que existe tratamento hoje, que é um tratamento efetivo, que é gratuito, muitas vezes para a maior parte dos pacientes, disponível pelo SUS. Isso é muito, muito importante. É você doar um pouquinho do que a medicina e a vida pode te dar para ajudar outras pessoas. Sim. Entender, né, doutora, que não é o fim, né? Não. Pode ser um novo recomeço. É um recomeço. Um novo replanejamento de tudo que você já faz. Tá bom. Como você está fazendo com meu filho agora, recebendo ele aqui também, né? É um prazer. Como professor. Quando a gente se conheceu, ele ainda era uma criancinha, exatamente, né? Há 11 anos atrás. Muito tempo já. Sim. Tá bom. Obrigado, foi um prazer, Hernani. doutora. Obrigada, muito pessoal. obrigado. Valeu, pessoal. Prazer.